Fogo Cruzado, prosseguimos a série O Povo e os Candidatos. E o nosso candidato dessa noite, que se submeterá às perguntas dos nossos jornalistas e também às perguntas dos telespectadores, é o candidato do PRONA à presidência da República, Dr. Enéas Ferreira Carneiro, a quem eu agradeço a presença aqui. E, desde já, eu convido a todos para que participem, tragam suas questões, façam perguntas a ele. Nós teremos todo o programa para testar a sua visão de país e ver o que ele pretende fazer caso chegue à presidência da República. E, como sempre, em todos os nossos programas, de início, nós mostramos um documentário com alguns dados do nosso entrevistado para que o telespectador vá se afeiçoando à sua visão, à sua biografia e saiba alguns dados da personalidade que estará aqui. Vamos assistir ao nosso documentário. Seu nome é Enéas e aos 56 anos de idade tenta pela segunda vez chegar à presidência da República. Lembro de uma pessoa bem rápida, que tudo quer as coisas rápidas. Eu não sei. Eu não conheço muito o cara não, viu? Meu nome é Enéas. Tão engraçado que é só ele mesmo que... É isso que vem na cabeça de todo mundo, o jeito dele. Comigo haverá autoridade e responsabilidade no país. Meu nome é Enéas. É um cientista, um homem formado em medicina, matemática, física. Num país onde não se dá oportunidade, condições de estudos, ele venceu. As dificuldades pelas quais ele passou na sua infância forjaram muito o seu caráter, a sua maneira de agir. O menino pobre, filho de barbeiro, colocou o estudo no centro de sua vida. Desde o curso primário, suas notas eram as melhores da turma. Adolescente, ainda enfrentava dificuldades para estudar e escolheu a Escola de Saúde do Exército como o melhor atalho para chegar ao seu sonho, a Faculdade de Medicina. O desejo de formar-se médico não inibiu sua curiosidade por outras áreas do conhecimento. Graduou-se em Medicina, em Ciências Exatas e cursou ainda Filosofia e Letras. Dr. Enéas costuma dizer que a passagem dele pelo Exército foi a razão disso tudo. Ali ele aprendeu a obedecer, a ser obedecido, a praticar ordem, disciplina, respeito, a exercer de fato a democracia. Não há identificação pela esquerda, ou pela direita, ou pelo centro. Isso não existe. Isso é falácia. O que existe no Dr. Enéas é o propósito de formar no Brasil cidadãos. A candidatura dele é uma candidatura tipicamente de uma direita tradicional, porque tem traços extremamente autoritários, mas ao mesmo tempo se apresenta demagogicamente como candidato anti-elites e anti a própria ideia de política, porque é recusar algo que é essencial a uma democracia moderna, que é a organização e a representatividade. A carência de valores morais, sobretudo na administração pública, tem impulsionado o surgimento do discurso político antipolítico. Para uma parte dessa sociedade ainda imatura politicamente, continua atraente a ideia de que entre os candidatos exista uma divisão entre os que são políticos e os que não são políticos, como se isso fosse possível. O Dr. Enéas, ele lidera hoje um grupo bastante grande em que o sentimento de revolta, de frustração do que passa nesse país está perfeitamente alinhado com o pensamento dele. Então hoje nós temos no PRONA uma unidade de pensamento e de ideia, todos revoltados com esse estado de coisa, dispostos a restaurar nesse país a grande frase do Dr. Enéas: o país vive em desordem, restauremos a ordem, porque sem isso não tem nenhum trabalho que possa ser feito no governo. Ele representa um falso voto de protesto. A candidatura Enéas é assim mais ou menos como um voto cacareco, um voto de protesto que significa, em termos políticos e sociológicos, um subdesenvolvimento de formação política extremamente negativo para a consolidação da democracia. Crescem as conquistas sociais no mundo capitalista. Ressurge a iniciativa privada no mundo socialista. Nasce uma nova sociedade onde não há mais lugar para esquerda nem direita.
Cacareco ou não cacareco, o fato é que a figura extravagante do Dr. Enéas capturou 360 mil votos nas eleições presidenciais de 89. Suas 59 aparições de apenas 15 segundos cada uma foram suficientes para bater 10 outros candidatos à presidência, alavancando a sua imagem para esta nova tentativa. Dr. Enéas, se dispusesse de 3 minutos em rede nacional, seria eleito no primeiro turno. No entanto, ele dispõe de 1 minuto e alguns segundos. Certamente iremos para o segundo turno. Eu acho que o Enéas, quando ele apareceu, não é aquela coisa de falar rapidinho, ele tinha pouco tempo, meu nome é Enéas, era genial, era um barato. É que agora ele está se levando a sério demais. Então agora ele virou assim um mini fascistazinho, não é? Desse tal de Prona, fala em Estado forte, fala em ordem, daqui a pouco ele vai começar a dizer Anauê, não é? Então daí é ridículo. Há um resíduo no eleitorado brasileiro que será sempre sensível a um tipo de voto folclórico. Se Pelé fosse candidato, se a Xuxa fosse candidata, eles teriam muitos votos também. Então a candidatura Enéas acaba cristalizando esse resíduo que é sensível a um apelo folclórico, a um apelo do contra, a um apelo do espírito do contra mesmo, que se cristaliza nesse tipo de proposta e até mesmo no tipo de visual do candidato. Folclórico ou ordeiro? Autoritário ou austero? Qual Enéas essa campanha revelará? Qual Enéas essa campanha revelará? Um pouco disso nós poderemos tentar revelar nesse programa com o debate aberto com o candidato do Prona, Enéas Carneiro. Para discutir a sua candidatura, nós trouxemos 3 jornalistas. Estão conosco o chefe de redação de O Globo de São Paulo, Josimar Menezes. É nosso convidado também o editor de política do Diário Popular, Antônio Carlos Leite. E está conosco também o diretor da revista Imprensa, o jornalista Simval Itacarambi. O telespectador, através dos nossos telefones, poderá trazer as suas questões. A nossa central tem o número 253-3311. Você poderá passar um fax também, 284-4742. Como em outros programas em que trouxemos candidatos à presidência da República, também oferecemos à nossa plateia os seus convidados. E vamos apresentar os convidados dessa noite que foram trazidos pelo Prona. Estão conosco o almirante Roberto Gama e Silva, candidato à vice-presidência pelo Prona. Está conosco também, mais uma vez, já esteve aqui no nosso programa, a deputada Regina Gordilho, que é candidata à reeleição pelo Prona no Rio de Janeiro. Nosso convidado também, que veio com a delegação do Prona, o advogado Hélio Codeceira, que é assessor do Dr. Enéas. E está conosco também o médico Paulo Flores Júnior, candidato a senador pelo Prona em São Paulo. Na fileira de cima temos o engenheiro Roberto Benedetto, também veio com o pessoal do Prona, Roberto Frota Decur, que é candidato a deputado estadual pelo Prona de São Paulo. Também o candidato a deputado federal, Dr. Paulo César Correia, está conosco. Também o administrador de empresas e diretor da Comissão Regional do Prona São Paulo, Milton Melfi. Conosco também a doutora Avanir Tavares Nimitz, que é médica e candidata a deputada federal pelo Prona. E também conosco a doutora Diva da Silva Nascimento, candidata a deputada federal pelo Prona. Doutor Enéas, iniciando o nosso programa, eu gostaria de pedir ao senhor que nos explicasse o seguinte: o Partido da Reordenação Nacional, Prona, né, é um partido que pretende uma revisão geral do nosso país, trazer uma nova ordem ao nosso país, como diz o seu próprio nome. E o senhor tem sido extremamente crítico em relação ao exercício da política no país e particularmente ao nosso Congresso. E eu lhe pergunto, como se dará essa reordenação da nação brasileira? Boa noite, doutor Enéas. Boa noite ao senhor, aos senhores jornalistas, aos colegas do partido e aos senhores telespectadores. Primeiro, permita-me só uma discreta correção. O nome do nosso partido é de Reedificação da Ordem Nacional. E a expressão nova ordem também, ela foi usada na Alemanha nazista. Nós não a usamos em nenhum momento no nosso manifesto, não. Isso não foi usado, esse nome.
Bom, o que nós pretendemos fazer, dada a situação em que o país se encontra, é restabelecer em todos os níveis um princípio que se perdeu ao longo dos tempos, o princípio da autoridade e da responsabilidade. Isso nós dizemos desde 89, não há absolutamente nada novo agora. E não há também nenhuma mudança de postura de aquela época para agora. Apenas dispondo de 15 segundos para falar e tendo o dom que a natureza nos deu de poder usar um poder de síntese bastante grande, nós falávamos a uma velocidade muito grande, 3 a 4 palavras por segundo, e a maioria não conseguia acompanhar. Então, mas não há mudança. O conteúdo é exatamente o mesmo, valem as teses apresentadas naquela época, e quando o senhor perguntou em relação ao Congresso, eu vou repetir também o que sempre disse. O que qualquer pessoa simples sabe, qualquer homem da rua, é que a classe política, de há muito, deixou de cumprir sua função no país. De há muito. Eu estou falando de um conjunto, não estou falando de uma pessoa em particular. Quando eu ouvi nos comentários que aparecem os antipolíticos, quem fez o comentário esquece de um fato primacial. Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, mentia permanentemente, uma vez que ele tinha sido político, e aliás não foi outra coisa que se saiba. Foi deputado, prefeito, de uma hora para outra passou a dizer que não era político. Não, no nosso caso não há nenhuma mentira. Nós nunca tivemos nenhuma atividade desse gênero, nunca. Entramos no processo de 89, movido, o nosso grupo, né, por absoluta indignação. Esse sentimento aumenta nesses 5 anos, uma vez que qualquer pessoa é testemunha do que está sendo feito com a nação. Quando o senhor pergunta qual será o relacionamento com o Congresso, também eu digo, do nosso ponto de vista, os senhores congressistas não são piores nem melhores, são seres humanos. E, do nosso ponto de vista, claro que todo mundo tem direito de pensar como quiser, esse é o nosso ponto de vista. Falta ao Congresso Nacional, falta à classe política um projeto. Falta um projeto com vontade, determinação. Nós acreditamos que, diante de um projeto nacional bem elaborado e apresentado à nação, como nós vamos fazer dentro de 2 semanas, 3 no máximo, nós queremos crer que não haverá nenhuma dificuldade para governar. Quer dizer, a reedificação da ordem nacional se fará em função desse projeto. Do projeto. Essa é a proposta. Sem dúvida. O projeto está escrito, já está no computador e está sendo feita a correção do vernáculo. Esse projeto será apresentado dentro de 3 semanas, no máximo, à nação. Muito bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, senhor. O seguinte, se o senhor acha que o eleitor, principalmente esses 3% de votos que o senhor tem, esses eleitores, eles levam a candidatura a sério do senhor, acreditam nas propostas do senhor, ou se são votos de protesto com relação a essa política que nós temos hoje no Brasil? Eu já disse isso em outros programas, e já disse, inclusive, num programa do qual o senhor participou, e repito, protesto é, num país que tem 150 milhões de pessoas, que tem centenas de milhares de pessoas, milhões, provavelmente alguns milhões de pessoas com nível superior, eleger-se à presidência da República um homem sem nenhum preparo, ou votar num indivíduo que passou a vida inteira fazendo greves, ou um indivíduo que, durante a vida toda, só fez protestar contra o sistema. Se é protesto votar em mim porque as pessoas não gostam do que aí está, se é nesse sentido, tudo bem que se proteste. Agora, se eu tenho ou não preparo, eu estou à disposição dos senhores para discutir os temas que os senhores quiserem. Foi claro? Agora, o senhor não quer ficar com a pecha de que é o candidato do protesto? Não, porque, veja bem, o que se pretende com isso é lançar na opinião pública uma ideia de escárnio, uma ideia de falta de respeito a um indivíduo que passou a vida inteira estudando, como o senhor pode documentar pelo meu currículo, e como o senhor pode perguntar para qualquer pessoa que estudou comigo, dos mais de 20 mil médicos que estudaram comigo, como há aqui, ex-aluno meu na plateia, quer dizer, o senhor perguntar o que foi minha vida. E aí, chamar a isso, colocar isso em termos ridículos, para mim, é uma falta de prestação de serviço à sociedade. Que se discorde das minhas teses, sim. Que se tente ridicularizá-las, não. Senhor Carlos. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. Doutor Enéas, eu gostaria de saber o seguinte, por mais otimista que seja o candidato, ele o tempo inteiro ele passa a campanha dizendo que vai vencer. Todos os candidatos têm isso em comum. Mas nenhum dos candidatos ele garante que vai fazer a maioria no Congresso. O senhor falou que vai apresentar, se vencer a eleição, um projeto ao Congresso e que a partir daí é que se vai fazer essa reedificação. O que ocorreria se esse projeto do senhor fosse rejeitado pelo Congresso? Eu vou lembrar ao senhor um fato que ocorreu recentemente, quando Sua Excelência, o presidente Collor, foi eleito. O projeto de Sua Excelência, o presidente, era neoliberal, não é o nosso.
O nosso é nacionalista, estamos todos nós dispostos do partido a discutir. Era um projeto neoliberal, era um projeto afinado com aquilo que se propõe fazer todo líder que tem o aplauso do G7. Dentro do projeto de Sua Excelência o presidente Collor, houve o esfacelamento da máquina pública. Houve a abertura indiscriminada da economia, e passou-se a importar quinquilharia, e tudo que havia de ruim na nação aumentou muito. Eu quero crer que todas as pessoas do Brasil sabem disso. E, curiosamente, o Congresso se curvou, inclusive até o confisco. O confisco é inconstitucional, né? Qualquer rapazinho que está estudando direito sabe disso, e foi feito. Ora, foi um exemplo notório, recente, de que apenas pelo fato de ter sido eleito, o Congresso quis acompanhá-lo. Perdoe-me de novo, senhor, e eu repito o que sempre digo. Os congressistas querem estar afinados com aquilo que representa a opinião pública. E não há nada que esteja mais afinado com a opinião pública do que a eleição de um candidato. Principalmente no nosso caso, que dispõe de 1 minuto e 8 segundos para falar, que não faz, sob nenhuma hipótese, coligação com nenhum outro partido, porque não acredita neles, porque sua tônica é mentira, porque para chegar ao poder fazer quaisquer acordos. Ora, se diante de todas essas vicissitudes, se nós lá chegarmos, eu quero crer, e não me parece que eu esteja delirando, que terá sido demonstrado de modo inequívoco que há uma vontade gigantesca da nação de que se mude o modelo político. Quero crer que isso será notório. E não vejo como, a partir da primeira provisória, da primeira medida provisória, ter sido implementada, e os resultados virem sendo colhidos par e passo, não entendo por que nem como o Congresso possa se colocar contra. Então quer dizer que o senhor não vai apresentar esse projeto para o Congresso, o senhor vai baixar isso através de medida provisória para depois ser discutido? Um exemplo, veja o senhor, a situação do país é de emergência. Já é há muito tempo, né? Urge que medidas drásticas sejam tomadas, principalmente no sistema macroeconômico. Medidas que não foram e não estão sendo tomadas. Estou à disposição dos senhores para discutir. Ora, essas medidas, do nosso ponto de vista, precisam ser tomadas. Eu já falei delas diversas vezes em outros programas. Eu não entendo como, se a Constituição prevê um instrumento legítimo, jurídico, através do qual o presidente da República pode atuar, eu não entendo por que ele não o faça. Não consigo entender o porquê. Isso, para mim, é de uma clareza meridiana. É um instrumento jurídico que aí está para ser usado. Nas situações de emergência. E nós vivemos numa situação de emergência. Estou à disposição. Sival. Doutor Enéas. Pois não. Às vezes o senhor diz que a imprensa, ela coloca o senhor numa situação assim meio caricata e interpreta até de uma forma histriônica aquilo que o senhor quer colocar e que o senhor coloca como ideias e conceitos políticos. Mas eu percebo hoje no meio jornalístico, não que eu tenha nenhum mandato, nenhum legado para dizer isso, mas eu sinto que, ao contrário de achar o senhor engraçado, as pessoas começam a ter medo do senhor. E começam a ter medo do senhor a partir de uma palavrinha chamada ordem. Então, eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor usa no próprio nome do seu partido a palavra reedificação, que todo mundo lê como reordenação, houve até um lapso do nosso apresentador aqui, até porque o senhor fala muito em ordem, e também porque o senhor fala muito uma palavrinha chamada doutrina. Eu gostaria de perguntar para o senhor duas coisas. A primeira, o que o senhor pensa da doutrina de segurança nacional que serviu para estrutura jurídico e legal para os 30 anos de governo discricionário que nós tivemos. E dois, se os princípios básicos disso que o senhor chama reedificação nacional, tem alguma coisa a ver com a doutrina de segurança nacional? A segunda pergunta eu não entendi. Eu quero saber... A primeira é segurança nacional, o que eu penso dela, o que foi usado naquela época. E segunda coisa é se no credo, na doutrina
dessa chamada reedificação nacional, tem conteúdos, se ela é herdeira dessa doutrina de segurança nacional? Bom, por partes, então. Primeiro, quando o senhor disse as pessoas, achou engraçado e tem medo, esse as pessoas é uma generalização. Eu peço licença ao senhor para dizer que eu fiz um desafio a um jornalista respeitado, extremamente sério. O nome dele é o senhor Marcel, do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. E o senhor Marcel foi comigo à rua, aceitou o desafio e disse, e repito a cada instante, que um jornalista vá comigo a qualquer esquina de qualquer rua, de qualquer cidade, de qualquer estado da federação. E que nós fiquemos parados. Não precisa que assessores vão à frente para procurar pessoas. Não. Vamos só nós dois. Fiquemos conversando. Esperemos as manifestações das pessoas que passam. O senhor Marcel documentou isto, ao vivo. Escreveu numa entrevista extremamente séria, imparcial, documentando o que viu e ouviu na esquina. A esquina era da Rua Visconde de Pirajá com a Rua Mariquitera, no Rio de Janeiro. Mas vale para qualquer esquina por onde passem pessoas, aleatoriamente. E ele escreveu, se o senhor ler, está lá a página inteira, lá embaixo ele diz, se depender do que eu vi, o doutor Ernesto está eleito. Então, eu lhe peço desculpas, mas quando o senhor diz as pessoas têm medo, não. Que a imprensa não goste, é um direito que ela tem. Que as pessoas que estão se dando bem com esse estado de coisas em que se faz o que se quer e ninguém é responsável por nada, que as pessoas que estão bem com isso não gostem de mim, tudo bem. Mas que não se generalize, porque uma coisa é o que os senhores dizem que o povo quer, outra coisa é o que o povo quer realmente. E isso será demonstrado através dos meios de comunicação a partir do momento exato em que eu estiver falando para a nação toda a partir de amanhã. Então, primeiro ponto, só para generalização, quando o senhor diz as pessoas têm medo, não é geral isso. Então, deixa eu só fazer a observação seguinte. Disse que os jornalistas, com quem eu converso, que eu sinto hoje, vê no senhor uma pessoa... autoritária. Não, eu disse o contrário. Antigamente, havia até um lado de explorar o aspecto histriônico do senhor. Porque ninguém tinha percebido. Então, hoje, as pessoas não veem esse lado histriônico, já é segundo plano. Perfeito. O que as pessoas notam e observam e faz parte já de um não é consenso, mas de um pensamento que está evoluindo, que se crescendo, faz em relação de uma observação, às vezes não muito formulada, não muito sistematizada. Não, no meu caso é bem clara. Com relação ao seu, pode não ser. Não é? Bom, mas eu só queria, eu repito só o ponto, é que para o telespectador que ouve, que não fique a ideia de que são as pessoas. São as pessoas dentro do meio jornalístico. Aí tudo bem, perfeitamente de acordo com isso. Não só dentro do meio jornalístico, tem pessoas da sociedade, advogados, médicos, também têm essa preocupação, doutor Ernesto. Olhe, repito aquilo, se o senhor quiser, o senhor sai comigo. E o senhor verá que estatisticamente não é isso. Existe uma vontade. Existe aquela simpatia de uma rua a 3 quarteirões do seu consultório médico? Não estou falando com as pessoas. Então, por favor, não fui eu quem escolheu a esquina. Aqui está o desafio para o senhor ao vivo. Escolha o senhor o lugar. Eu estou dizendo o seguinte, não confundamos a simpatia de um homem simples que grita, Enéas, com a atitude de uma pessoa que se aproxima, aperta a minha mão e diz, eu estou do seu lado. Nós precisamos de uma pessoa como o senhor para colocar ordem na casa. É diferente. Quando essa pessoa diz isso, ela entendeu exatamente a mensagem. Ela não aguenta mais a falta absoluta de respeito por tudo. Ela não aguenta mais nem o sinal de trânsito ser respeitado. Ela não aguenta mais a deterioração dos princípios morais de que é vítima a nossa sociedade. E ela quer essa mudança. É essa pessoa que aperta a minha mão. Muito bem. Independente do número de pessoas... Quer dizer, a pergunta do senhor... Eu não cheguei lá, são as pessoas. Exatamente. Então, vamos... Agora, ok, eu vou adiante, mas é que ele interrompeu e, por educação, eu tive... Assim como o senhor falou em segurança nacional. O que eu conheço de segurança nacional é a proteção do território pátrio contra a agressão alienígena. É assim que eu vejo segurança nacional. Eu não vejo segurança nacional como controle da música que um cantor A ou B está fazendo. Não vejo importância nenhuma nisso. Estou sendo claro, como sempre. Para mim não tem a menor importância a música que o cantor. Se os militares fizeram isso, a meu ver, erraram nisso. Erraram. Friamente estou falando, não vejo nenhuma importância nisso. Vejo sim. A nossa nação hoje está entregue à espoliação internacional. Hoje nossas reservas de minério são mandadas para fora a preço vil. E o minério in natura, não é o minério trabalhado. Qualquer pessoa bem informada, e poucos são na nossa sociedade, qualquer pessoa sabe que o que nós já perdemos de manganês, de nióbio, de bauxita, etc., daria para nos fazer o país mais rico do planeta. Ora,
Os nossos governos têm sido extremamente coniventes com essa situação. Então, quando nós dizemos segurança nacional, nós estamos falando do nosso território, nessas riquezas não renováveis, estamos falando da nossa Amazônia, que é, todo mundo sabe também, mas não é objeto de nenhuma consideração pelos órgãos governamentais. A Amazônia vem sendo invadida por indivíduos que se dizem missionários e são geólogos. Sua Excelência, o Almirante Roberto Gomes Silva, que está presente aqui, foi presidente do Grupo de Estudos do Baixo Amazonas do governo do General Figueiredo e testificou, documentou isso. Hoje ele está comigo por isso. Eu chamei pelo conhecimento profundo que tem da questão. E por ser um nacionalista como eu sou, eu luto pela minha pátria, pela nossa pátria. Ora, segurança nacional é tamponarmos as vias de acesso à Amazônia. Segurança nacional é desenvolvermos um esforço para que nossas forças armadas voltem a ter o poder de dissuasão em relação ao exterior. Vamos parar com essa piere de que não há inimigos lá fora, não há países amigos, há jogo de interesses permanente, jogo permanente. É só nos lembrarmos do Oriente lá o que aconteceu com um país que não tinha exército. Esse processo todo de que faz parte o interesse internacional em desvalorizar as forças armadas, em desmoralizá-las, em fazê-las objeto de ridículo, em fazer com que não haja rancho para o soldado, em quebrar a disciplina, em dizer que isso não tem importância, é fazer com que a nação, que tem tudo para ser a maior nação do planeta, fique entregue às baratas, como ela está hoje. Hoje, nossas forças armadas não são mais forças, nem estão armadas. Ora, isto, para mim, estou deixando claro para o senhor, é segurança nacional. O resto, não. Eu posso fazer uma observação? À vontade. Sival, eu só peço licença a você o seguinte. Logo após o intervalo, você fará essa observação e eu relembro aos nossos telespectadores, porque eu preciso fazer esse intervalo, relembro aos telespectadores que vocês podem continuar fazendo as suas perguntas, já nós vamos começar a formulá-las. 253-3311 é o telefone da nossa central, 284-4742 é o telefone do nosso fax. Já estaremos de volta com o nosso Fogo Cruzado. Até lá. E voltamos com o Fogo Cruzado e com a série O Povo e o Candidato. Nós estamos, nessa noite, conversando com o candidato à presidência da República do PRONA, Dr. Enéas Ferreira Carneiro. E você pode continuar telefonando. Os nossos telefones estão à sua disposição. 253-3311 é o telefone da nossa central. 284-4742 é o telefone do nosso fax. E antes de dar sequência à nossa discussão, eu quero anunciar a chegada do brigadeiro Álvaro Dutra, que é candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PRONA, que está acompanhado do seu assessor, Antônio Carlos Dutra. Muito bem, eu interrompi o Simval quando ele ia fazer uma observação. Simval, com você a palavra. Não, doutor Enéas, quando o senhor começa a falar sobre segurança nacional e limita esse tema apenas à questão das fronteiras e do inimigo externo, e começa a atacar a questão, por exemplo, das riquezas naturais que estão saindo, eu acho que o senhor está sofismando, porque, na realidade, não compete ao Exército ficar cuidando se missionário está tirando nióbio ou coisa desse tipo. Eu acho que o senhor está sofismando na medida que o senhor está saindo do eixo central da questão que, no fundo, a doutrina da segurança nacional criou um Estado juridicamente discricionário. E o senhor começa a pegar coisinhas pequenininhas e fazer um discurso grandão em cima disso aí. Quero só o direito de responder. Sim, antes que o senhor... Não, eu ainda nem comecei a responder. Depois o senhor fala, senão aí sim passa a ser discricionário. Senhor Simval, não são coisas pequenininhas não, senhor Simval. Primeiro que eu não fugi de nem, eu pensei que o senhor estava falando disso. Fugi de nada. Não fugi de nada, nem tenho esse hábito. Eu vou dizer ao senhor, aos senhores e ao telespectador exatamente o que eu penso. Aliás, direi com a maior clareza possível. Tenho absoluta convicção das minhas teses. Não é minha natureza ficar fazendo o que o senhor disse, não. Só lembrar que isso não é coisinha pequena, não. Não está indo embora coisinha pequena. São milhões de toneladas de minério que vão embora para o exterior. É um dessangramento da nação. Um minutinho, não é nada pequeno. São milhões de dólares. Bom, bilhões. Agora voltemos para a questão. Eu não sabia que o senhor estava se referindo ao Estado discricionário. Não era isso. Não ficou claro para mim, nem para o almirante que está aqui. Conversamos no intervalo, eu não entendi isso. Agora que o senhor disse que é isso, muito bem. Não há ironia nenhuma, não, senhor Silva. Estou falando exatamente o que eu penso. Vamos lá.
Não é ironia que eu falei. Não há ironia de sofisma que eu falei. Mas nem sofisma. Sofisma pressupõe a não correspondência bionívoca entre o que o indivíduo pensa e o que ele diz. Eu penso exatamente... O senhor não foi claro na pergunta, um minutinho. Agora o senhor foi. O Estado militar, nas suas posições discricionárias que assumiu, e nós nos lembramos todos, eu nem tinha nenhuma atividade política, eu, como cidadão, nunca tive nenhum problema naquela época, nunca. Eu dava aula, era médico, nunca tive problemas. Como, aliás, a grande maioria da população não teve problemas. Quem tinha problema era a imprensa. Que a imprensa estava amanhetada, amordaçada. Aí, sem dúvida. Se o senhor me disser que a imprensa teve problema, que os ativistas tiveram problema, que os desordeiros tiveram problema, tudo bem. Certo? Sem dúvida que houve. Agora, se o senhor perguntar se eu me pautei nisso, não, porque eu nem conheço isso. Naquela época eu nunca participei, nunca, de movimento nenhum. Nem de um lado, nem de outro. Eu era um homem dedicado à ciência. Quando eu entrei nesse processo, agora, repito, foi por indignação. Então, eu nem conheço esse texto ao qual o senhor está fazendo referência. Nunca ouvi em mão. Eu pensei que era outra coisa. Não houve sofisma. Eu pensei que o senhor estava falando disso. Quer dizer, do cuidado com o exterior. Voltando à tese. Os militares, e na verdade não eram eles que mandavam com assessores políticos, e continuam hoje aí. Os militares fizeram uma série de coisas de que eu discordo. Já disse isso em programas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A imprensa, do nosso ponto de vista, não há importância aqui se o nosso ponto de vista é o certo ou errado. É o nosso ponto de vista. Nós estamos apresentando o nosso. A imprensa deve ter a liberdade de ir a todos os escaninhos do poder e ver o que está se passando. Sem dúvida. E o senhor sabe por que eu digo isso? É por amor, não é por nada. É porque não há nenhum outro órgão, nenhuma outra instituição que consiga fazê-lo. Nenhum partido político, nenhum, tem uma estrutura montada no país que lhe permita ter acesso ao que está se passando. Só a imprensa pode. Então foi o primeiro erro. Erro grave. Porque sem ninguém para fiscalizar, para saber se o que a gente diz está sendo feito mesmo, qual é o critério que a gente tem para saber se está sendo feito mesmo? Estou sendo claro? Bem claro para o senhor. Então, agora vamos aproveitar para ir onde o senhor, antes que o senhor pergunte. Achamos nós, do Prona, certa a posição da imprensa quando desmoraliza o poder? Aí não. A nosso ver, é nosso ponto de vista. Quando a revista Veja, segunda vez que eu cito em programa de televisão, apenas porque me lembro, só por isso, ela põe na capa, os 3 detentores do poder máximo. Sua Excelência, o Presidente da República. Sua Excelência, o Presidente do Congresso. Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal. E os veste com trajes femininos e os faz numa dança. Isso é absoluta falta de respeito à autoridade. Nós não aceitamos isso. Quem não gostar de nós, tudo bem, mas é a nossa tese. Nós lutaremos, quando chegarmos dentro da lei, para que exista uma lei de imprensa, para que o poder constituído seja respeitado. Isso é uma coisa. Outra coisa é impedir que a imprensa tenha acesso. Não! Com o Prona no poder, e será uma administração limpa, interessada em limpar os porões que estão apodrecidos, sem que haja, na opinião do senhor, poder discricionário nenhum, para nós há. Então, ela terá o direito de ver o que está se passando. Direito, dever, e deverá fazê-lo e nos mostrar. Aí sim, ela estará prestando um serviço a toda a sociedade. Agora, apenas com um tom jocoso, só, apresentando os 3 detentores do poder máximo. Nenhum deles é pessoa que eu conheça, assim. Vi uma vez, Sua Excelência, o Presidente da República, vi o Presidente do Congresso, vi uma vez, e o Presidente do Supremo viu uma vez. Quer dizer, eu não estou defendendo essas pessoas, eu estou defendendo o cargo em que elas estão. Elas são autoridades, elas têm que ser respeitadas. Isso é uma absoluta falta de respeito e não leva a nada. A sociedade não ganha nada com isso. Eu não conheço nenhuma vantagem, e os senhores estão à vontade para mostrar uma, algo que seja ganho pela sociedade. E eu mostrar o Presidente da República, o Presidente do Supremo, vestido de mulher, eu não entendo. Eu não entendo. Estou sendo sincero, o senhor queria saber. O senhor, quando se manifestou em relação ao período da ditadura que nós vivemos no país, o senhor disse que quem teve problema foi a imprensa, que foram ativistas e que foram desordeiros. É verdade. Não é? É essa a avaliação que o senhor faz? Ou seja, a avaliação que o senhor faz no que seja um regime autoritário, 20 anos de ditadura, é um regime que prejudica a imprensa, desordeiros e militantes? Não é só isso, não. Eu acabei de dizer, e há muitos erros. Qual é a avaliação que o senhor faz de um regime autoritário? O senhor acredita que um regime autoritário, por vezes, possa trazer ao país uma
Forma A palavra de reordenação, por exemplo? Senhor Alexandre, aí estava na frente. Perdão, eu tentar completar, porque eu acho que a minha pergunta, ela completava tanto a do Simval quanto a do Alexandre. Queria saber do senhor o seguinte, o que os militares fizeram que o senhor gostaria de repetir no seu governo? Desenvolver o parque energético, desenvolver o parque industrial, fazer com que haja uma ativação da macroeconomia. Isso é uma coisa boa. Agora, o que eles fizeram de errado? Uma opção de coisas. E respondo ao senhor agora. O processo educacional, de maneira nenhuma, eu faria daquele jeito. Também porque eu não vi educadores ali naquele grupo. Eu sou educador há mais de 30 anos. Eu não preciso de meia dúzia de assessores me dizendo o que fazer. Há mais de 30 anos eu educo. E se eu tenho 1000 médicos por ano que pagam para estudar comigo, é porque eu lhes ensino alguma coisa. Se não, se os médicos pagam e o regime é de disciplina, e tem testemunhas aqui presentes, ou seja, a aula é com respeito. Se até o momento em que riem na sala, é porque Deus me deu o dom de ser engraçado. Riem, não é nada demais, aprendem. Uma coisa é ordem, outra é falta de respeito. Então, se eu tenho todo esse background, ensinei português, ensinei matemática, eu sou educador. Eu não li livros sobre educação, nem li jornais sobre educação. Eu sou educador, eu educo há mais de 30 anos. Então, o processo educacional dos militares foi terrível. Não adianta entrar, já sou contra. O sistema de saúde ficou em frangalhos. Mas há um aspecto só do qual a gente descura. Os militares já saíram há bastante tempo do poder. Nem me lembro, teve que fazer as contas desde quando o general Figueiredo falou, trouxe o orçamento. Há bastante tempo. E não melhorou nada. Piorou. Só melhorou para a liberdade de expressão. Aí, sem dúvida. Mas para a massa marginalizada, não melhorou nada. Os índices de bem-estar social pioraram. Se o senhor quer que eu faça o balanço sincero, ele aí está. E é preciso ter cuidado também com a palavra autoritário. Uma coisa é fazer valer a autoridade, como eu digo sempre. Outra coisa é não permitir que opiniões distintas apareçam. Ora, no nosso próprio partido, no PRONA, nem sempre há consenso. Nem sempre. Às vezes são pontos de vista conflitantes. O que nós fazemos é nada de votação. Paremos, reexaminemos a questão, porque deve haver algo que é melhor para a nação. Hoje mesmo eu estive a convite, não como disseram na televisão, que eu fui fazer comício. Não fiz nenhum comício até hoje. Não gosto disso. Eu sou candidato à presidência da República. O meu lugar de falar é através dos meios de comunicação para 150 milhões de pessoas. Não gosto do modelo convencional. Não fui, mentira a televisão que disse. Posso provar. Eu fui convidado pela Federação da Indústria do Paraná. Estive lá hoje. E qual não é minha alegria quando, ao entrar na reunião, onde fui expor os mesmos pontos de vista, dizendo que nós não somos do partido a favor de empresários, nem de operários, de uma coisa e outra, nem de médicos. Nós somos um partido para defender a sociedade como um todo. Essa é a nossa tese. Nós acreditamos que o Brasil vive num estado de atetose, em linguagem médica, incoordenação, um certo tipo de incoordenação motora. A nosso ver, desapareceu o que se chama, em geopolítica, vontade nacional. A nosso ver, o Congresso se estraçalha para o lado, levado por mil interesses. Então, a nosso ver, é preciso que exista, aí sim, ordem, exista um projeto apresentado, e uma vez aprovado, que se siga em frente. Mas nós não somos contrários, em nenhum momento é que uma opinião, alguém chegue com vontade de acertar, e não apenas como hoje no Congresso, em que não se aprovam projetos apenas que são de outro partido. Todos os senhores sabem que... Mas se determina essa diferença entre a pessoa que está criticando por boa-fé, por essa determinação de boa qualidade que o senhor enxerga, e aquele que está agindo em função de algum outro interesse? É fácil. Eu digo ao senhor Alexandre Machado, pelo conteúdo da proposição e por tudo aquilo que a pessoa fez na sua vida chamada política. Sim, mas quem é que vai determinar, então, o parlamentar, quando ele apresenta uma restrição a uma ideia que foi colocada? Primeiro, quem é que determina se isso é algo que vem de uma boa cepa ou se é algo que tem a má... Permita-me. Veja o senhor, conosco, com o nosso Grupo Brasil é, por excelência, nacionalista. Ele diz não à ventania neoliberal, de modo claro, contundente, inequívoco. Pronto. Está definida a posição. Posições contrárias a essa em particular, isso é uma viga mestra. Isso é uma viga mestra. Haverá uma centralização doutrinária. Haverá uma doutrina. Volta aí. Por exemplo, quem deve ter prioridade? O indivíduo, veja o senhor, no atendimento médico. Uma hipótese, veio à minha cabeça agora, no meio de tantas. A nosso ver, o que deve ter mais prioridade é a unidade básica. Hoje, se o senhor perguntar para uma pessoa pobre, ele diz assim, posto de saúde só serve para vacina e para tratar a tuberculose. É a resposta dele. Não é para mais nada. Não, a nosso ver, não. Ponto de vista, a doutora Diva, que está ali presente, a doutora Vani, 2 médicos, doutor Paulo, 3 médicos, que eu estou vendo aqui 3. E mais o grupo nosso diz assim, não.
A prioridade deve ser nós investirmos maciçamente naquela unidade de saúde que está perto do cidadão. Perto, aquilo que está não é, atendendo o cidadão bem ali, quer dizer, um programa de aleitamento materno, um programa de acompanhamento familiar, que não existe hoje, nós estaremos evitando entre 80% a 90% dos problemas médicos. Nós não estaremos entulhando os hospitais com filas enormes, monstruosas, com questúnculas. Essa é uma tese para nós, veja, senhor, que faz parte já de um contexto em que ela é uma viga mestra. Quem chega propondo que se faça um investimento em tomografia computadorizada, ele vai ter que mostrar para nós se é prioritário naquele lugar a instalação da tomografia ou não. O senhor está entendendo? Então, quando quem está no poder tem preparo, e por isso nós defendemos o preparo, por isso que a moça disse que era da direita, sim, porque nós não acreditamos que uma pessoa possa dirigir uma nação sendo um homem sem preparo. Quando a pessoa detém esse preparo, é infinitamente mais fácil o julgamento. Ora, agora, se nos chega uma tese, veja o senhor, e diz assim, não, mais importante do que o curso básico primário é a universidade. Prove-nos por quê. A pessoa disse, a universidade é importante porque precisa haver pesquisa. Concordo. A universidade particular, ela não tem por que investir em pesquisa, porque o resultado vem a longo prazo. A pesquisa não dá, a pesquisa básica de que eu estou falando, ela não dá resultado a curto prazo. Então, a universidade, ela precisa ser do Estado. Concordamos. Mas que se invista mais dela do que no básico, não, nós não aceitamos. O governo é voltado para a sociedade como um todo. E quem precisa muito mais é o básico. Porque quem tem o bom primário, já diz um professor meu de pneumologia no Rio de Janeiro, doutor Tarantino, quem tem um bom primário terá boa universidade. O senhor está entendendo? É claro que eu estou falando aos pedaços, né? Em fragmentos. Mas são essas teses, com o vigor de que elas são dotadas, que serão apresentadas em um livro, que estará à disposição dos senhores, para que os senhores o critiquem. Estive hoje nessa associação lá, Federação das Indústrias, e ao chegar ele disse, no meio da conversa, o cidadão me deu um trabalho, eu olhei os juros ouvidos, falei, muito obrigado, exatamente o que nós pensamos. Alguém na plateia lá disse, não, não é essa a questão. Tudo bem, prove que não é. O professor Dércio Garcia Munhoz, professor titular de política econômica na Universidade de Brasília, que não é do nosso partido, não. Homens de bem de quaisquer lugares são bem-vindos. Homens que querem dizer, ele nos mostrou de forma consubstanciada que a evasão dos recursos da nação não é só lá para fora, como falamos ainda agora, é aqui dentro. O sistema financeiro está aurindo, está se nutrindo de importâncias vultosas. Agora mesmo, nesse mês que acabou, reportagem de O Globo, Jornal do Senhor, agora dos últimos dias de julho. 4 bilhões, com a letra B para o telespectador, B de bravo, 4 bilhões de dólares, segundo o Globo, foram pagos como serviço da dívida interna. Só que o professor Munhoz discorda. Eu estou citando alguém que nem é do nosso partido. Poderia citar o professor Marcos Coimbra, que é professor da Escola Superior de Guerra, esse está no partido, e pensa exatamente assim. Quer dizer, se analisarmos os títulos dentro do Banco Central e fora do Banco Central, essa conta, veja o senhor, que apareceu no Globo, é dos títulos em poder do público. Se colocarmos juntos os títulos do Banco Central, aos quais o Tesouro também paga o serviço, chegamos à cifra astronômica de 6 bilhões de dólares. Depois se diz que não há recursos. Ora, se alguém começar a discussão por esse sentido, eu digo, não, o senhor é o inimigo da pátria, o senhor está mentindo, porque há recursos. É mentira dizer-se que não há. Ah, mas há um déficit público fabricado. Coloca-se na linha da despesa, na coluna da despesa, colocam-se as importâncias vultosas pagas como serviço da dívida. Quer dizer, são essas, a palavra em moda, falácias, né? São essas mentiras, essas afirmações contrárias ao interesse da nação, com o que nós não concordamos. E o senhor dirá assim, por que outros não dizem? Porque tem medo, porque estarão lutando contra um monstro. É verdade, há um monstro com a cabeça lá fora, os tentáculos aqui dentro, e há indivíduos aqui na nação que participam ativamente disso, se enriquecem horrivelmente do dia para a noite, enquanto a maioria da população não tem dinheiro para a escola, para a saúde, e não há coragem para se dizer isso. Eu desafio os senhores, com respeito, mas que neguem o que eu estou dizendo. Eu disse hoje numa federação de indústrias, ninguém negou. Eu disse em programas com assessores, colegas dos senhores economistas, conversei com o senhor Antônio Candir, ele disse, não, o problema então é que o senhor vai agir de modo autoritário. Lá vem a palavra de novo. Toda vez que se quer implementar alguma coisa séria, aí é autoritário. Por favor. Quer dizer, do nosso ponto de vista, alguém tem coragem para enfrentar esse poder monstruoso que está destruindo a nação? Ou as coisas vão continuar do jeito que estão e nós, daqui a 100 anos, estaremos discutindo amavelmente, com respeito às mesmas teses. É o nosso ponto de vista. Muito bem. Precisamos fazer mais um intervalo.
vamos voltar num minutinho com o nosso Fogo Cruzado. Já já estaremos de volta. Até lá. E voltamos com o Fogo Cruzado. Estamos nessa noite entrevistando o candidato do PRO na presidência da República, Dr. Enéas Ferreira Carneiro. E eu quero, antes de reiniciarmos a nossa conversa dessa noite, a pedido do candidato, dar o telefone do PRO aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. 228, aí está, 6360, 2915064. São os telefones do PRO aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, 262-2828. Confere, doutor Enéas? Confere, sim. Está certinho? Muito obrigado, doutor. Imagina, é um prazer. Muito bem. Serviço, Bom, vamos começar a fazer as perguntas dos telespectadores, doutor Enéas. E nós temos aqui já dezenas de perguntas. Eu quero começar com a pergunta de Franklin Hirk, de São José do Rio Preto. Ele é pecuarista. E ele pergunta o seguinte: se eleito em algum momento, o senhor fecharia o Congresso, se necessário? O que acha de Fujimori, presidente do Peru? Essa pergunta se repete a todo instante. Já ficou claro, quero crer, ficou claro, que não há nenhuma necessidade... Bom, primeiro que isso é inconstitucional. É inconstitucional. E nós dissemos no início que ordem pressupõe cumprimento da lei. A lei está para ser cumprida. Então, isso é um assunto que nem deveria vir à discussão, mas, prosseguindo. Não há nenhuma razão para que se feche um Congresso, uma vez que aquelas pessoas que estão ali foram eleitas e, fundamentalmente, do nosso ponto de vista, o que falta é só uma vontade. Só isso. Ou seja, o senhor jura a Constituição brasileira e cumpre a Constituição brasileira. Veja o senhor, foi essa a pauta nossa desde que fundamos o partido. Perfeito. Um minutinho, não, mas eu quero insistir. Quando suas excelências, os congressistas, numa atitude discricionária, veja o senhor, no que o senhor chama democrático hoje, tiraram-nos o direito da candidatura legítima, uma vez tínhamos o partido com registro definitivo, e contávamos com representação, dona Regina Gordilho, presente aqui, deputada federal, quando eles nos tiraram esse direito de modo discricionário, e não houve nenhum órgão de imprensa que nos defendesse, nenhum. O que é que nós fizemos? Usamos a lei, fomos ao Supremo Tribunal Federal, temos entrada numa ação de inconstitucionalidade, e graças ao Criador, e à luz dos senhores magistrados, ganhamos maioria absoluta. Então, nós queremos lei, nós queremos ordem. Vou mais longe. Veja o que aconteceu, o que acontece pelo mundo. Quando a imprensa, agora na Copa do Mundo, tentou filmar no lugar onde não podia, o que foi que se disse? Aqui existe ordem. Primeiro mundo. Quando na Suécia, uma senhora, minha amiga, professora de fisiologia cardiovascular, deixou de levar o filho à escola, porque estava vindo da Noruega numa visita, colega minha amiga, médica, ela deixou de levar e, cansada, chegou à porta da casa dela, um representante da escola. Ela ficou espantada e disse: não, a senhora não mandou seu filho à escola. Ela disse: desculpe, tudo bem. No dia seguinte, ela esqueceu de novo, cheia de problemas. Veio um policial, ela foi autuada. Ela foi à delegacia dizer por que o filho não vai à escola. Isso é primeiro mundo. Só existe desordem aqui. Aqui é que é muito cômodo tudo isso que acontece. Nós queremos ordem e respeito à lei. É isso. Carlos Augusto, técnico em eletrônica, pergunta se a ideia de disciplina do senhor tem alguma ligação com os princípios da TFP. Tradição, família e propriedade. Partido do qual eu sou presidente nacional, que eu saiba, elemento ligado à TFP. Não tem. Da TFP há uma publicação que já li, vamos dizer sempre como eu gosto da verdade, que é o Amanhã de Nossos Filhos. Não tenho certeza, parece que é ligado, não tenho certeza. O Amanhã de Nossos Filhos, se é isso que está se referindo o telespectador, é uma publicação séria, que se preocupa com o que está ocorrendo no horário nobre, vou eu de novo, desrespeito à formação de valores das crianças. Cenas de sexo, de lascívia, de luxúria, são apresentadas em horário nobre. Isso é um absurdo. Então, se o telespectador está se referindo a isso, em particular, se é a isso, eu digo, estou de acordo, a isso. O resto eu não conheço os fundamentos do que é TFP. Estou sendo sincero, não conheço. O radialista Edmilson Lucena, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pergunta, se eleito, o que o senhor fará para resolver a questão da fome e da seca no Nordeste? Dá para responder rápido. O problema da seca e da fome no Nordeste não é um problema do Nordeste, é um problema político. Puramente. Vamos usar os conhecimentos de geopolítica que adquirimos no convívio saudável com Sua Excelência o Almirante Roberto Gama e Silva, que conhece o assunto melhor que nós. E é pelo pré-técnico que foi convidado para vir para o nosso lado.
O Nordeste tem de águas de superfície um valor do qual apenas 17% são utilizados. No Nordeste é perfeitamente possível a utilização de águas subterrâneas, que são em quantidade bem maior do que as águas de superfície. É perfeitamente possível realizar-se um projeto como esse que se apresenta agora, utilizando São Francisco, Tocantins, e isso só não foi feito até agora, por falta de vontade, de decisão. Então, o Nordeste não é o que se diz ser. Para resolver o problema do Nordeste, evitar o êxodo dos nossos irmãos do Nordeste, de lá, basta ter vontade de atuar lá. E isso nós temos. Respondi? Muito bem. José Barbosa de Souza, da Vila Matilde, ele é industrial, pergunta qual a sua opinião a respeito do Plano Real. Já disse em outros programas, o Plano Real é apenas a substituição de uma moeda por outra. Só, mais nada. José Carlos, só isso. Não, tem razão, o desenvolvimento demoraria, tem razão. Eu só levo 15 segundos. O custo de um produto é feito de diversas parcelas. Para se mexer na inflação, há que mexer naquilo onde o governo pode mexer. Taxa de juros e tributação. Enquanto não se mexe nisso, a inflação não acaba. José Carlos, microempresário, pergunta o seguinte, se acontecer de Lula e Fernando Henrique chegarem ao segundo turno, qual dos dois o senhor apoia? Nenhum. Eu estou fora do circuito, se isso acontecer. Não acredito que aconteça. Mas se acontecer, estou fora. Não tenho nada em comum com nenhum desses senhores. Não acredito em nenhum deles. O funcionário público Hamilton, de Dourado, no Mato Grosso do Sul, diz o seguinte, o senhor já se demonstrou preocupado com o sucateamento das Forças Armadas. E qual a sua opinião e do seu partido para melhorar a questão da segurança interna e das polícias? A segurança interna, constitucionalmente falando, não é problema da União, é problema dos Estados-membros. Agora, o telespectador tem razão. Chega-se, às vezes, a uma situação crítica. E aí a Constituição tem o remédio, é a intervenção. Nesse sentido, nesse particular, eu quero dizer uma coisa. As Forças Armadas não são preparadas para isso. Elas são preparadas para o inimigo, para o elemento alienígena. O militar é treinado, e eu fui militar, é adestrado para a guerra. E eu não gosto dessa ideia, mas ela está prevista na Constituição. Eu não gosto dessa ideia. A gente se lembra da ECO, bastou que os tanques fossem à rua no Rio de Janeiro e desapareceu a criminalidade por alguns dias. A solução para se diminuir esse processo de incremento da criminalidade é justiça social. Lamentavelmente, isso não pode ser feito com estalar de dedos. Isso é médio prazo e longo prazo. A curto prazo, o reaparelhamento policial e o restabelecimento da autoridade, mesmo nos quartéis das polícias militares, autoridade que desapareceu também, e a ação firme e enérgica de um governante, eu quero crer que tudo isso melhora. Perfeito. Rubens Head, da Vila Maria, aqui de São Paulo, ele é estudante, ele pergunta se eleito, qual a sua posição em relação ao combate à violência no Rio de Janeiro? Já foi respondido. Genival Carvalho, do Rio Grande do Sul, de Três Passos, ele pergunta o que o senhor acha do atual número de deputados no Congresso, que tem a limitação de bancadas. Eu não parei para pensar nisso. Com todo respeito à pergunta do senhor, eu já ouvi comentários há poucos dias de uma redução. Parece, à primeira vista, e melhor do que eu seria, mas não está sendo entrevistado, seria um deputado. A Duda Regina Gordilho nos diz, deputada federal, a frase é dela, que ela negue se for. Ela diz que, na verdade, quem decide tudo são os líderes. Ela diz que se reúnem os líderes com essa figura do chamado voto da liderança e decidem as coisas mais importantes. Se é assim, realmente não haveria necessidade de tantos. Mas eu não estudei o assunto ainda, e no nosso partido, no nosso ideário, até agora não há nenhum capítulo sobre isso. O industrial Ricardo Lauducci, de Guarulhos, ele diz que liga toda semana e nunca faz a pergunta dele. Dessa vez vai. Qual a sua política em relação à importação e exportação com alíquota zero? Veja bem, eu não penso, comecei dizendo isso no programa e vou manter a posição. O nosso pensamento não é neoliberal. E em não sendo neoliberal, eu vejo exportação como uma coisa importante, geração de empregos. Mas que se exporte o produto manufaturado. Não que se exporte o alimento. Nós cremos, e temos base para isso científica, para afirmar, que é possível duplicar ou até triplicar a nossa safra. Nós temos uma extensão continental de norte a sul gigantesca. Nós temos índice pluviométrico mais alto do planeta. Nós temos sol o ano inteiro, enquanto os países ditos ricos não têm sol. Com tudo isso, a agricultura pode ser tratada como é nos países adiantados, com incentivos. E pode se aumentar muito, eu até disse no programa, junto dos outros candidatos, tem que ser diminuído o desperdício interno bruto, Plateia Rio, o DIB. Né? A gente tem que se preocupar com o PIB, mas também, a frase não é minha, é de um professor cujo nome não sei. Quer dizer, tem que lutar para evitar que se perca tanto a agricultura. Melhorando a safra, aí sim, nós pensamos em alimentar o nosso povo, depois exportar. Então, eu não posso imaginar que o país continue sendo só um corredor de exportação, com 2/3 da população sem direito a nada.
Tem que haver exportações, claro, mas exportemos o que é manufaturado e exportemos excedentes agrícolas. E para que possamos fazê-lo, é preciso que haja um incremento na produção agrícola. É preciso que haja uma reordenação do espaço agrícola. Tomás Lima, de Santarém, ele liga para dizer que admira o Prona e admira o doutor Enéas, mas admite que, diante das circunstâncias, é muito difícil chegar à presidência e quer um comentário seu a esse respeito. Na história do mundo, obrigado ao senhor pela simpatia que o senhor telespectador demonstrou. Ao longo da história do mundo, e mais ainda, em particular, na história da ciência, quem estuda a ciência aprende que nem sempre o desenvolvimento dos fatos se dá de modo linear. Às vezes, surgem fenômenos estranhos, imprevisíveis, que mudam completamente o ritmo normal dos acontecimentos. Eu estou falando para o senhor, telespectador. Então, perdoe-me. Primeiro, agradecer ao senhor. Mas perdoe-me discordar do senhor quanto às chances. As chances de nós chegarmos são muito grandes. Não posso dizer que tenho certeza. Posso ter um problema que me impeça de falar em cadeia nacional. Mas a partir do instante, esse instante amanhã, em que eu estiver falando de modo claro, inequívoco, claro, inconteste, apresentando essas teses à nação, perdoe-me, senhor telespectador. Nós iremos para o segundo turno, com certeza. Josimar Gimenez. Doutor Enéas, o senhor diz que não apoia, não está com nenhum dos dois candidatos. Se não, não seria candidato. Tá, Fernando Henrique competente, tudo bem no segundo turno, no eventual que os dois vão para o segundo turno. Me afasto do processo. Agora, existe uma preocupação, por exemplo, como é que o senhor vai governar com esses partidos? O PT, por exemplo, deve fazer uma bancada de pelo menos uns 50 deputados, é a previsão deles. O Fernando Henrique, com o PSDB, também deve fazer uma boa bancada. Tudo bem, mas também bem menor, bem inferior. Agora, como é que o senhor vai governar com a oposição? O senhor vai chamar a oposição, vai conversar, vai governar à margem? Como é que vai ser isso? Mas o senhor, perdoe, o senhor repete a mesma tese. Não, mas eu gostaria de saber como é que vai ser essa relação. Por exemplo, o senhor é arqui-inimigo das ideias do PT, do candidato do PT. O senhor vive criticando o PT e as ideias. O candidato do PT é uma coisa. Há muitas ideias ali extremamente saudáveis. Um minutinho. Tá, desculpa, tá. Cuidado, eu jamais disse isso. Pelo contrário, há homens de valor, já conheci alguns, e eu me impressiono estar no PT. Para mim, estou no PT por protesto, aí que é o problema. Porque não tinham percebido até então nenhuma força significativa, oriunda do seu meio científico, para representar a nação. Estavam preocupados com o andar da carruagem e dizem, vamos entregar o nosso país para os alienígenas, vamos fazer com que o Brasil continue sendo colônia, então, por não haver opção, encaixa o PT. Mas o PT tem ideias, algumas. Eu não gosto da desordem generalizada, eu não gosto do desrespeito à lei, que ocorre de quando em quando. Não gosto. Mas as propostas econômicas e sociais do PT, por exemplo, o senhor gosta? Não, todas não. De algumas coisas, não, todas não. Já falei para o senhor aqui do... Bom, vamos esperar que saia o projeto. Até agora não saiu. Nós teremos que me chamarem. Tem muito mais condição de discutir em termos de papel escrito do que palavras que voam. As nossas não. Nós mantemos exatamente sempre o que dissemos desde 89. Ali eu vejo flutuações. Num dia estamos a favor do casamento de homossexuais, no dia seguinte não estamos mais. Num dia queremos fulano para visto, não queremos mais. A gente vê uma flutuação, uma oscilação na dependência do que se chama interesse político. Isso nós não aceitamos. Ou seja, nós vemos as alianças serem feitas para um lado e para o outro, na dependência da necessidade absoluta de chegar ao poder. Nós não fazemos isso. Então discordamos dessas teses. O senhor está entendendo? Nós não aceitamos aliança espúria. Nós temos uma viga mestra e vamos segui-la. Agora, dizer que não há ideias boas, a preocupação tão decantada com o homem do campo é uma coisa bonita. A preocupação expressa em linguagem rude, simples, porém uma linguagem que traduz o fato dos elementos do PT, de dizer que nós temos que dar alimentação para todo o povo, isso é verdade. Como não? Qual é o indivíduo que pensa em dirigir essa nação onde um terço passa fome? Não se preocupe. Então é bonito isso, entende? Eu estou dizendo ao senhor que eu não estou do lado de nenhum deles, não é por causa disso, é porque eu sei que ingovernável ficará com eles. Exatamente como está agora. Sua Excelência, o presidente Itamar Franco, teve uma reunião de condomínio tão logo assumiu o cargo. Tinha tudo à sua mão, para fazer o que quisesse. Eu mesmo lá estive participando da reunião, eu, a deputada, dona Regina. Estivemos os presidentes de partidos apresentando ideias. Uma farsa pura. Porque nenhuma daquelas ideias, não posso dizer nenhuma, teria que catalogar todas. Mas grande parte do que foi dito não teve nenhuma importância. Foi uma encenação pura. E o país afundou. E o homem que deveria ser apontado para ser outro candidato, algum tempo depois entrou ministro. Fez nada. Criou o IPMF. E foi procrastinando, foi protraindo, foi delongando, foi adiando a implantação do seu plano para quê? Nas vésperas das eleições, se vivesse com a inflação próxima de zero.
Eu não posso estar do lado deles. Só completando. Eu sou um bom perdedor. Se eu perder, recuo. Um momentinho só, General. Pois não. Não, pode terminar a sua Não, frase. se eu perder, o partido é livre. Peraí. Não há, e o senhor sabe, a própria lei é clara, a lei partidária, LOP. As unidades do nosso partido, quer dizer, os chamados diretórios regionais, são absolutamente livres. Se eles quiserem seguir outro caminho, é um direito que eles têm. Eu nada posso fazer. Muito bem. Não é essa a minha tese. Muito bem. Eu preciso fazer mais um intervalo, peço licença a todos. Já já estaremos de volta com o nosso Fogo Cruzado. Até lá. Voltamos com o Fogo Cruzado. Nós estávamos discutindo a respeito da relação do Dr. Enéas com o Congresso. E eu queria, somente para reforçar até essa discussão, Dr. Enéas, são inúmeras as perguntas que vêm, que fazem relação sua com uma postura totalitária, com uma relação com a possibilidade que nós tenhamos um regime marcado pela influência das Forças Armadas. Inclusive, o senhor tem um vice que é almirante, o senhor tem um candidato ao governo de São Paulo que é brigadeiro. No governo do Estado do Rio de Janeiro, um coronel. Um coronel. Então, o senhor tem do Rio de Janeiro, vem, por exemplo, se o senhor fecharia o Congresso, extinguiria a liberdade de imprensa, o senhor já falou até a respeito desses temas. O advogado Sérgio das Perdizes pergunta por que o senhor faz a questão de ser tão agressivo, se isso não vai distanciá-lo do jovem. Gustavo Húngaro dos Jardins. Posso respondendo? Eu sou como eu sou, só para o senhor telespectador. Eu não faço questão de ser de um jeito ou de outro. Não há ninguém me fabricando, né? Não há ninguém mexendo em mim, não há maquiadores, não há consultores de, como é o nome, de marketing, não há nada disso. Eu sou assim mesmo e nunca pedi voto a ninguém. Eu apresento a tese como ela é, sincera. Se o telespectador quiser, ele vota em mim. Se ele não quiser, ele não vota em mim. E a guisa dessa dúvida, porque o senhor também é uma personagem relativamente nova no Senado. E tem uma pergunta que vem do estudante Cassiano de Perdizes, quer saber o que o senhor pensa de Hitler e de Mussolini. Hitler, se é possível falar de algo positivo, se é possível, só uma coisa positiva que vejo. Foi que a nação estava estraçalhada, todo mundo conhece a República de Weimar, e ele levantou o nacionalismo alemão. Não é só Hitler, Mussolini, De Gaulle e outros. Agora, as ideias nazistas são, vou falar bem devagar, são contrárias a tudo que está no manifesto do nosso partido. Uma vez que o pressuposto nazista, para quem estudou, isso é fácil, é de uma diferença entre os indivíduos em função de sua origem racial. O Prona, e não tem aqui o documento, mas ele tem no seu primeiro parágrafo, para quem quiser, e isso vai constar do nosso ideário, ele tem assim escrito, não posso dizer o pé da letra, não me recordo, é assim, nós, primeiro parágrafo do manifesto do nosso partido, nós, cidadãos de todas as partes, de todas as classes, de todas as raças, ora, eu quero crer que começa aí nesse parágrafo uma diferença fundamental entre o pressuposto nazista e o nosso. Agora, se as pessoas de novo é genérico, se muita gente já se habituou, perdoe-me o senhor telespectador, mas com a desordem generalizada, uma palavra um pouquinho menos erudita, com a bagunça em que se transformou a nação brasileira, para quem está habituado com isso, não vote em mim. Um direito que o telespectador tem, eu não estou pedindo o voto de ninguém, eu estou apresentando um programa, um projeto, com ideias claras, e estou dizendo como vai ser. Quando nós estivermos no poder, haverá ordem, haverá respeito ao cidadão, haverá respeito à família, haverá respeito aos senhores, como eu dou exemplo aqui, como dei exemplo no último debate, no último, penúltimo, estava na Rede Manchete, e havia um tempo, e eu me distraía, normalmente eu sou controlado, eu ia passando, ela disse, parou o seu tempo, parei no meio da frase, eu sou disciplinado, eu aprendi a obedecer e a mandar. Agora, eu não gosto de desordem. Quem gosta de desordem, continue com qualquer um dos candidatos, porque, nesse particular, todos temem dizer isso. Eles temem por causa dessa imagem que se faz. Confunde-se o respeito à lei, a presença de uma autoridade responsável, confunde-se isso com o regime discricionário. Isso é coisa completamente diferente. O regime discricionário é aquele que tolhe as liberdades dos cidadãos. Não está escrito em nenhuma linha do nosso programa que a gente vai fazer isso. Muito bem. Antônio Carlos. Professor Enéas, eu queria colocar e abrir a questão em duas perguntas.
Eu vou insistir na questão a respeito da sua relação com o Congresso. E eu gostaria de contestar um pouco quando o senhor fala do presidente Collor, do ex-presidente Collor, porque ele teve um primeiro momento de aceitação no Congresso, em que tudo que ele mandava acabava sendo aprovado. Mas a oposição que ele sofreu foi tão forte a ponto de derrubá-lo. Quer dizer, essa popularidade vivida pelo presidente, ela termina num certo ponto. Eu queria saber como se dá essa relação, como vai acontecer essa relação entre o senhor e os partidos políticos e as lideranças políticas, com todos os vícios que elas possuem, com todos os problemas que ela possui. E uma outra, rapidinha... É melhor a primeira, depois o senhor faz a segunda. Melhor. Tudo bem. É mais fácil, para não perder o fio. Quando o senhor disse que todas as medidas foram aceitas do início e que depois o Congresso teve que derrubá-lo, perdoe-me o senhor, mas a análise não está correta. Perdoe-me. Isso não é desrespeito, isso é uma troca de ideias saudável. Por que não está correto? Como o senhor discorda de mim, muita coisa eu tenho esse direito. Sim. Isso não é falta de respeito ao senhor. Eu digo que o erro de avaliação não é do senhor, é da imprensa. Não foi o Congresso que derrubou Sua Excelência o presidente. Foi o seu irmão. Porque todas as coisas que ele vinha fazendo contra a nação, ele continuou fazendo e não houve nenhuma reação do Congresso. Nenhuma. Agora, quando o senhor, seu irmão, veio aos meios de comunicação e disse coisas que estavam escondidas ou semi-escondidas, aí quando o elemento da máfia, o próprio elemento, a palavra é até insultuosa, não quero usar, o elemento do clã, do grupo familiar, vem e diz aquilo e o ataca numa posição difícil até da gente examinar à distância hoje, claro que se criou uma celeuma nacional. Claro que aí a imprensa não podia fazer mais nada. Claro que o Congresso não podia fazer mais nada. Porque aí já tinha havido a execração do senhor Fernando Collor de Mello. Mas a execração não tinha sido feita pelo mal que ele fez à pátria. Não, senhor. A execração foi feita porque um membro do clã, exatamente como ocorreu com a CPI. A senhora esteve lá e viu como se passava. Aqueles fatos do orçamento eram sobremodo conhecidos. Mas foi preciso que um elemento do... Aí não é mais o clã, não sei nem como dizer, do grupo, preocupado não sei com o quê, não conheço as entranhas do processo, né? Ninguém sabe exatamente o que o fez fazer aquilo, mas foi preciso que o elemento viesse de novo aos meios de comunicação e dissesse o que estava ocorrendo. E aí não havia mais como esconder, entendeu? Por isso eu disse que a análise não é correta. O senhor não acha que isso é só um elemento detonador do processo? Claro. Quer dizer, o processo está... Pois é. Claro, mas sem nada pra... eu acho o seguinte, não se pode reduzir o papel do Congresso apenas a essa situação, quer dizer, se dependeu do irmão do presidente para que se tirasse... Claro, mas não foi. Eu estou negando um fato por acaso. Peraí, eu sei que o senhor é possuído como um cidadão preocupado com a sua terra, com a nossa, estamos falando português, o senhor fica angustiado com a maneira cristalina como eu digo a verdade. Mas essa é a verdade. O senhor Collor estava enterrando a nação, desmantelando toda a máquina pública administrativa. E ninguém fazia nada. A imprensa, mercê de razões que são dela, não sei porquê, falava uma coisa ou outra, mas o Congresso estava lá inerte. Sim. Digamos que aí sim cabe a expressão paquiderma, difícil de mover. E eles estavam e não faziam nada. O senhor disse, foi detonar, sim, mas se não tivesse havido quem detonasse, estaríamos do mesmo jeito. Mas houve. Houve não do Congresso. Houve de um elemento do clã. Mas houve. Mas foi bem, muito bem. Pois não? Muito bem. Simval. Segunda pergunta. Não, ele tinha mais uma. Não, tudo bem. Eu cedo. Doutor Enéas, o senhor citou há pouco aí, dentro da doutrina, um começo de princípios sobre quem participa, quem pode ser filiado ao partido e o que ele... Cidadão de todas as raças, todos os credos. Exatamente. Minha pergunta objetiva, e eu parto de um princípio que o papel aceita tudo, é o seguinte, eu queria saber se no PRONA existe militantes judeus, ainda que seja algum Oscar Schindler, se existem negros, se existem homossexuais. Pois não, vamos começar por judeus. Uma moça, moça já de 30 anos, né? É judia, doutora Sofia Axelrod Finkel. Fundadora, minha aluna, acredita em mim, membro fundador. Foi à Bélgica, voltou, está em Mato Grosso do Sul e disse, como estão as coisas? Disse, indo muito bem. Fundadora do partido. Disse, tem um basta. Negros, por acaso, negro. Bom, eu descendo de brancos, negros e índios, o melhor exemplo. A não ser que a performance minha facial negue, porque eu não tenho nariz da raça negra, mas a minha barba é espessa, crespa. Certo? A minha pele é azeitonada. Eu sou mistura de brancos, portugueses, negros e índios. E segundo, um colega, só falou negro, eu me lembrei de um negro típico, assim, que você pode chamar o negro mesmo. É difícil encontrá-lo. Um colega meu, do grupo da Comissão Executiva Nacional, doutor Samuel Além Neto, médico, é negro. Quer dizer,
Quando o senhor divino, um dos elementos, muito obrigado, doutora Diana, um dos elementos daqueles que mais acreditam no que eu digo, dos mais ligados, que creem nessa força que nós temos, é um homem humilde, um homem que tem primeiro grau, é um ex-sargento aeronáutico, é um homem que deu sua vida, está até internado atualmente, com crise hipertensiva, disse, eu estou dedicando a minha vida, isso é uma causa. Como disse o senhor de São José do Rio Preto, na nossa convenção nacional, a senhora estava lá, muitos estavam, um homem de 70 e poucos, eu não aguento mais isso que está. Eu acredito no senhor, no seu preparo, na sua vontade de acertar. Então, não há essas discriminações. Quando se for homossexuais, eu me lembro de ter um encontrado que dissesse eu sou homossexual. Tem que fazer força me lembrar, senhor. Mas parece que Tocantins, parece, eu não posso afirmar. O comportamento homossexual, veja, só quando ele é explícito, é que a gente pode garantir que o jeito é. Entendeu? Então não faça discriminação de tipo nenhum. Mesmo porque, vamos repetir aqui, para evitar qualquer contradição. Eu já disse diversas vezes, aquilo que nós não aceitamos é o comportamento, veja, vou repetir o que foi objeto de pergunta, não sei se foi do senhor ou de alguém, foi do senhor. O comportamento da atividade homossexual ser apresentado como exemplo, isso sim. É um comportamento que se afasta das leis da natureza. Mas o homossexual é um cidadão que tem que ser respeitado, tem que ter direito a trabalho, que tem que viver como qualquer um de nós. Agora, permitirmos em legislação o casamento homossexual, ponto de vista do problema. Não. Isso, veja, isso a gente é claro. E qualquer um que queira entrar sabe que é assim. Entende? Isso é uma regra clara. Nós, sob nenhuma hipótese, faríamos isso que se chama, como é? Perseguição. Isso não existe no nosso modelo. O que nós queremos, vamos ver se eu consigo transmitir para os senhores o que o homem da rua percebe com clareza meridiana. O que nós queremos é uma nação livre, uma nação justa. E não é essa farsa que está aí, em que o senhor é livre e eu sou. Mas 2/3 da população estão alijados de decisões, não participam de nada. Eles não escrevem jornal, não falam em televisão, não falam no rádio. O povo não existe, só serve para votar. É com isso que a gente quer acabar. Nós queremos fazer uma reforma educacional gigantesca, fazer uma cruzada cívica, dar um grito de alerta, pegar os nossos professores que ganham salário de fundo e dar a eles um estímulo. Como? Melhorando a receita deles. Já falei de onde vem dinheiro. Dinheiro é de sobra. É mentira dizer que não há recursos. Nenhum deles diz para mim que não há recursos. Eu tenho elementos para mostrar que há. Há e muitos. Agora, vamos estimular o professor. Vamos fazer com que ele seja respeitado como ele foi no passado. Vamos reciclá-lo. Já não se faz isso com deputados, senhora Regina. Já não se paga. Desminta-me. Os senhores não ganham para ir ao exterior uma bolsa vultosa. Não é bolsa, tem outro nome, sei lá, tem um nome isso, não sei. Uma diária. Por que não fazer isso com professores? Por que não reciclá-los? Por que não dar a eles a posição digna na sociedade? Para que o professor tenha como hoje, tenha vergonha de dizer que é professor. Então, essas teses, a nosso ver, elas são tão claras que o homem comum se identifica com elas. Eu entendo a preocupação dos senhores, é respeitável, mas pelo menos respeitem o nosso direito. Nós estamos apresentando tudo com clareza. Não há sofisma nenhum. Não há nenhuma volta, nenhum atalho, é tudo claro, sincero. Então, desculpem, eu não vejo por que haver essa reação que ainda existe em muitos órgãos de comunicação ao nosso projeto. Ele é um projeto, se o senhor disser forte, é. Mas, ao nosso ver, não é possível endireitar o Brasil mais desse jeito. Não é possível mais. Não se chega a lugar nenhum mais assim. É preciso haver uma vontade firme de fazer as coisas. Essa é a ideia. Muito bem. Precisamos fazer intervalo. Voltamos num minutinho com o nosso Fogo Cruzado. Até lá. Muito bem. Voltamos com o Fogo Cruzado e, como sempre, voltamos com aquela angústia do programa que termina sem o tempo necessário para abordar todas as questões que nós gostaríamos. E eu gostaria de passar ao Dr. Enéas, que é o nosso convidado dessa noite, todas as questões que nós recebemos, não só as que foram respondidas, como também as que não puderam ser respondidas, os fax todos que nós recebemos, porque eu tenho certeza que para a sua assessoria, para o senhor, será uma contribuição em relação às dúvidas que existem, em relação às curiosidades que existem, em relação ao seu pensamento e ao que o senhor pretende na sua candidatura. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer a plateia toda e vamos mostrar novamente o brigadeiro, o seu candidato, o seu almirante Roberto Gama e Silva, candidato à vice-presidência pelo PRONA, a deputada Regina Gordilho, que aqui estiveram e vieram do Rio de Janeiro com esse objetivo de participar desse programa,
Quero agradecer também a presença do brigadeiro Álvaro Dutra, candidato ao governo do Estado de São Paulo, em suma, a todo o pessoal do PRONA que o acompanhou, aos jornalistas, meus companheiros que estiveram aqui, que fizeram as suas perguntas ao candidato Enéas e, sobretudo, ao telespectador que nos acompanhou até essa hora e que certamente deverá estar conosco segunda-feira próxima, quando estaremos mais uma vez pela CNT, pela Gazeta, aqui de novo para mais um Fogo Cruzado. Por hoje, muito obrigado a todos, boa noite e até lá. Seja breve. Seja breve. Longuei 518, TV Corcovado, canal 9, Rio de Janeiro. 11 horas, Cidade na TV. E logo depois, bem forte, CNT, Central Nacional de Televisão. Seja breve. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole. Senão acabo perdendo o controle, vou cobrar o tempo que você me deve. Eu me ajoelho e fico de mãos postas, só para ver você virar as costas. E quando vejo que você vai longe, eu comemoro sua ausência com champanhe. Deus lhe acompanhe. Seja breve. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole. Senão acabo perdendo o controle, vou cobrar o tempo que você me deve.